Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que esse vídeo é temporal, então já vou deixar os três estágios do dia. É, o intuito desse vídeo é tentar es- materializar o entendimento que eu estou tendo da leitura do livro de Liderança e Dinâmica do Grupo. Esse livro aqui, ele é de 1967, a publicação dele, ele é sexta edição. Entretanto, é, eu tive a oportunidade de ler e eu estou gostando dos insights que eu estou tendo com essa leitura. É um livro de ciência da administração e por eu ser formada em nível técnico em administração de empresas, eu estou adorando fazer essa leitura. E eu escolhi introduzir o vídeo com essa frase que diz, vamos à leitura. Tolerância e respeito precisam ser exercitados diariamente, a todo instante, em qualquer lugar, com uma dose de empatia e equilíbrio. Eu tirei essa frase da internet e eu achei muito interessante trazer com uma introdução do assunto que eu vou abordar, porque um dos maiores problemas que eu observo no comportamento dos estudantes secundaristas mais com o ensino médio, é sobre tolerância e respeito. Diante dos problemas de violência na escola que estamos tendo desde da volta às aulas presenciais, do período pandemia, na verdade, violência na escola sempre teve, né? Mas com um marco assim, foi a volta das aulas presenciais, volta às aulas presenciais na pandemia, porque houve um boom assim de casos e seguidos em curto espaço de tempo entre um e outro caso. Então, falo, tolerância e respeito precisam ser exercitados diariamente, a todo instante, em qualquer lugar, e com uma dose de empatia e equilíbrio. É com essa introdução que eu trago o tema a atmosfera de tolerância e respeito nas instituições, seja pública, seja particular. Por que falar da atmosfera de tolerância e respeito nas instituições, seja público ou privado? Como eu trabalho em escola, eu trabalho faz 10 anos monitorando comportamentos de crianças e adolescentes, eu foquei muito nessa pauta de tolerância e respeito, porque de acordo com o que eu observo nos espaços públicos escolares, eu percebo que há alguma coisa, uma fumacinha estranha no quesito de tolerância e respeito. Por exemplo, depois da pandemia aumentou muito a violência na escola, aumentou muito a reclamação dos professores de que o aluno não está conectado com as matérias com as aulas, o aluno não tem interesse em trazer material, o aluno não tira o fone de ouvido. Isso demonstra um comportamento apático do estudante em relação ao professor e aos demais funcionários da escola. Porque se o aluno não se engaja com o professor que está ali objetivamente provocando para o objetivo da aula, tentando trazer aquele aluno para ele se pronunciar, para ele com o objetivo da aula, se o professor não consegue isso, que dirá os demais funcionários da escola. Então, se há uma falta de respeito com o professor dentro da escola pública, há uma falta de respeito com os demais funcionários. Então, o que os demais funcionários
estão alegando nas movimentações sociais que anda tendo aí, que é o que eles estão alegando é só um reflexo do descontrole que está dentro da sala de aula na relação aluno-professor. E por que será que há esse descontrole? Analisando, analisando, eu tenho que lembrar, preciso lembrar que a minha perspectiva é dos espaços escolares que, além da sala de aula. Ou seja, eu monitoro o comportamento do estudante nos corredores, em período de aula, e no pátio, nos pátios. Essa movimentação, esse diálogo entre eles e funcionários, entre eles professores, eu estou ali observando isso. E quando eu percebo que recorrentemente há um nível de desrespeito com as normas de convivência escolar e desrespeito com o colega, uma forma, eu percebo que há é, há uma coisa estranha, uma coisa atípica, assim, que precisa ser observado e debatido sobre esse fenômeno que está acontecendo na escola. Eu fiquei 10 anos trabalhando na escola pública, anos, anos finais, Fundamental 2 e ensino médio, de bairro periférico e, vamos dizer assim, vulnerável. E o que eu percebi lá, que o professor não consegue dar aula, porque os alunos, eles parecem que não se entendem entre si. Eles, eles não há diálogo, há só provocação, intimidação, há uma disputa de poder nos espaços públicos escolares. E isso atrapalha completamente o dia letivo da escola. Então, todos eles acabam dando aula para 5 ou 6 alunos ali que sentam próximo dele e esquecem dos outros, porque o professor não tá conseguindo dar aula para todos da sala, porque há uma disputa de poder nos espaços públicos lá entre os adolescentes. E isso é um fenômeno que acontece mais entre os adolescentes, entre o ensino médio. E, e após a pandemia, essas disputas de poder nos espaços públicos, claro, entre os jovens, entre os estudantes, é, foi, foi uma das causas de violências físicas, de mortes dentro da escola, mortes coletivas, assassinatos. E isso é um fenômeno. Isso deve ser estudado, porque deve ser evitado. A escola não está cumprindo sua finalidade social naquela comunidade escolar. E por que isso não acontece? E esse livro, esse capítulo do livro, ele fala sobre isso. Quando eu coloquei aqui grupos democráticos formais, estrutura social integrante da vida dos homens livres. O que eu quis dizer com isso, o que eu quis correlacionar, é que no livro aqui fala que todo homem livre, ele, ele integra uma estrutura social de grupos formais. Não tem como. O homem, ele não é um animal isolado, ele nasceu para viver numa ilha, sabe? Ele não é um bicho, ele é um ser racional e ele vai procurar se agrupar com pessoas que mantêm o mesmo interesse com você. Esses são os grupos formais. Democrático, porque é um ato voluntário do homem livre que está voluntariamente se agrupando para falar sobre assuntos incomuns. E, e até eu vou até colocar um X aqui, porque é uma comparação, pode-se dizer, essas duas. E, esse comportamento natural dos homens livres de manter grupos formais, de procurar grupos, sabe, para viver,
ele tá se divertindo do que observado do comportamento dos estudantes secundaristas nos espaços escolares. E como isso, e como isso não, e isso é um reflexo do que está acontecendo naquela comunidade escolar. Porque quando eu tenho um adolescente que não participa da aula, que não traz material, que não mantém interesse, isso é um fato isolado. Ok, isso é caso de chamar os pais, conversar, ver o que está acontecendo. Agora, quando eu tenho recorrentemente 2, 3, 4, 5, metade de uma sala com esse comportamento, isso é um fenômeno social. O que está acontecendo naquela comunidade escolar para que metade de uma sala, a sala tem 40 alunos, 20 alunos estão com esse comportamento? O que está acontecendo? Então, há um fenômeno. Esse é o fenômeno. Por que os alunos estão conectados com as aulas no estado de São Paulo? Aí eu coloquei essa imagem aqui para demonstrar os grupos democráticos formais, que geralmente é a família, né? Que é o homem livre, voluntariamente ele vai procurar constituir uma família para viver, entendeu? E normal. Ele vai procurar constituir uma igreja para tratar das questões espirituais, questões cognitivas, questões morais. É um grupo democrático formal que todo homem livre, voluntariamente, ele se associa. E aí, aqui, com essa imagem aqui, temos a figura do professor dirigindo a aula, a figura dos alunos participando da aula, demonstrando interesse em participar da aula, e aqui temos um ícone de uma sala de aula abstrato, como deve ser. Cadeiras enfileiradas, a, em direção à, à figura do professor, livros disponíveis, é uma sala de aula padrão. Então, essas são os grupos democráticos formais. Só que esse padrão de, de comportamento natural do homem livre, ele tá, tá ficando, não está sendo seguido nas escolas, é, observando o comportamento dos estudantes, principalmente do ensino médio. E, e o tema da aula é esse, tipo, o que fazer? Aí eu escrevi um artigo aqui, como eu estava falando, o Aluno de Corredor é um artigo que eu escrevi no ano de 2023, e ele vai falar justamente demonstrar a apatia dos estudantes, a desconexão com os estudantes no ambiente escolar. Isso aqui eu escrevi quando eu estava na escola de Fundamental 2 e ensino médio. Mas esse artigo aqui, ele fala sobre o comportamento do ensino médio e a relação com funcionários e professores. E aí depois eu selecionei um outro artigo aqui, que é a reprodução dos comportamentos inadequados no ambiente escolar, que é justamente uma sequência do artigo do aluno do corredor, que é o que demonstrando que esse fenômeno do aluno do corredor é recorrente. Na escola que eu estava, era todo dia a mesma coisa. E ninguém parece que tinha ideia do que fazer para mudar. Ficava até uma coisa assim meio, ai, provocar uma alienação, assim, porque ninguém sabia o que mudar. Todo mundo ficava só xingando os problemas, falando mal, falando mal, falando mal, mas ninguém fazia nada para mudar. E depois eu selecionei um outro artigo aqui, que é o fenômeno da carteirada em espaços públicos escolares. Isso aconteceu nessa escola pública que eu trabalhei de Fundamental 2 e de ensino médio.
e se tratava esse aqui eu escrevi esse ano, esse artigo, mas foi com base nas minhas experiências nessa escola pública periférica vulnerável. Ela se trata do quê? Se for uma carteirada. É aquela questão dos pais, dos alunos, eles não acatam as advertências dos funcionários da escola. Os funcionários estão ali para orientar o estudante, para não pode ficar se escondendo no banheiro, não pode ficar, sei lá, não pode jogar papel no chão. Eles não acatam as advertências dos funcionários e não querem entrar na sala de aula, basicamente isso. E, e eles têm esse comportamento, tipo assim, quem é você para me dizer que eu não posso ficar na sala de aula? Esse é o final da carteirada. Eles só aceitam quando, tipo assim, quando a, a diretora ou o coordenador manda eles para a sala. Mas quando algum outro funcionário da escola adverte ele para voltar para a sala, ele ignora aquele funcionário. Eles só obedecem os diretores, coordenadores. Esse é o fenômeno da carteirada. E isso é uma situação meio chata, e isso não faz parte de um comportamento assim racional, de demonstração de poder. Essa demonstração de poder nos espaços públicos escolares não faz parte de uma escola democrática. E esse é o fenômeno. E aí, deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui. Não, esse foi o último. E é isso que eu queria trazer aqui para debate, deixa eu materializar um entendimento. Uma coisa que precisa ser mapeada é o comportamento dos estudantes secundaristas, de ensino médio e anos finais, nos espaços públicos escolares, além da sala de aula, para medir a atmosfera de tolerância e respeito ali dentro, para se pensar políticas públicas mais eficazes para prevenir violência no espaço escolar e na comunidade escolar. Então, eu espero que tenha conseguido trazer esse entendimento, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo e eu fico por aqui. Muito obrigada por assistir.